na porta do castelo de Wittenberg. As 95 teses de Lutero não tinham como propósito fazer uma reforma do jeito que ela veio a acontecer. Ele apenas queria reformar alguns conceitos da própria igreja, no caso a Igreja Católica Apostólica Romana. Boa noite. Entretanto, os desdobramentos daquele ato, não sei se vocês sabem, né? Era o costume antigo. Alguém tinha alguma coisa para dizer, ia na porta mais importante da cidade e colocava o seu recado. Era ali que se davam as notícias. Por exemplo, vai ter um desconto no mercado para quem quiser comprar joelho de porco. Não, joelho de porco não, vamos pensar outra coisa. Quiser comprar filé. Então, fixa lá, ali dava-se as notícias, ali na porta, nas portas importantes. No caso de uma catedral ou de um castelo, como de Wittenberg, que é parte de um complexo da Catedral de Wittenberg, ali se colocavam todas as notícias da própria paróquia. Os paroquianos iam até ali para ver o que vai acontecer. E no belo dia, né, eles amanhecem no dia de Todos os Santos, que é o dia... Ele afixou para que no dia de Todos os Santos, que é o dia de amanhã, todas as pessoas que fossem a Wittenberg, que a catedral ia ficar cheia, iam ver o pronunciamento dele, a postura dele como o mestre em teologia, doutor em teologia, da própria igreja, um monge agostiniano, afixou ali as proposituras dele, a dificuldade dele de entender alguns aspectos da igreja. Os desdobramentos da reforma foram muito amplos, muito amplos. Há historiadores e há estudiosos que até hoje estudam os efeitos da reforma protestante. Eu tenho 2 livros muito interessantes: a influência do pensamento político de Calvino no mundo ocidental e a influência do pensamento econômico de Calvino no mundo ocidental. Eu já li também uma tese que é os fundamentos como seria, não é esse o título, é parecido, os fundamentos filosóficos do mundo ocidental para a economia, né? E essa é uma tese muito interessante do Quentin Skinner, que é um estudioso da Universidade de Harvard, se não me engano, vivo até hoje, né? André Biellet também escreveu o Pensamento Social e Econômico de Calvino. Há muitos estudiosos trabalhando com esse tema, né? Há uma sociedade reformada, calvinista, que estuda esse tema, mas também os homens seculares. E a revista Time, em 2009, por ocasião dos 500 anos do calvinismo, ou de Calvino, na verdade, 12 de março de 2009, ela publicou o Time Magazine. Ela publicou o seguinte, que o calvinismo, ou o novo calvinismo, é a terceira ideia a movimentar o mundo atual. Colocou lá uma lista de 10 ideias, 10 pensamentos, né? E o calvinismo, o neocalvinismo, ficaria entre o terceiro modo de pensar que estaria movimentando o mundo atual. Então, os efeitos da reforma protestante são muito amplos. Na educação, por exemplo, as primeiras escolas públicas foram protestantes. Na saúde, o primeiro hospital público para pobres foi protestante. Na ciência, na filosofia, nas artes, nós temos pintores eminentemente protestantes, né? Então você vai ter uma série de áreas em que a reforma protestante foi muito produtiva, a política sobretudo, né? Como que as coisas, como o mundo mudou, a democracia. Então a reforma protestante de fato é um movimento que ocorrido lá em 1517, ou iniciado em 1517, e também essa palavra iniciada em 1517 também não é tão precisa, porque na verdade a reforma já vinha tendo sementes muito antes disso, né? É que é emblemático, Martinho Lutero, as 95 teses, 31 de outubro de 1517. Então vejam, nós temos muito que comemorar, muito que pensar sobre o que Deus resolveu fazer no mundo a partir desta data, a partir desse tempo. Mas hoje vou falar da reforma protestante e do livro de Apocalipse junto. Nós vamos ver que, por um outro lado, a reforma protestante,
ela é um movimento eminentemente religioso. E o que é ser um reformado a partir de então é o nosso propósito hoje. Deixa eu ler só a minha frase aqui. Este pequeno estudo parte da premissa de que a reforma protestante revolucionou o modo de vida do cristão, ao propor um modelo de vida chamado coram Deo, isto é, na presença de Deus. O que implicou necessariamente num propósito existencial conhecido como soli Deo gloria, glória para Deus, ou glória somente a Deus. A partir desse ponto, nós queremos associar o princípio coram Deo com o tema e o propósito do livro de Apocalipse. É isso que nós vamos fazer. Ou seja, você deve estar pensando assim: pastor, o senhor vai forçar a barra para a gente estudar Apocalipse e falar da reforma? É que a reforma protestante, o modo de vida que ela propôs, e o seu próprio conteúdo teológico é eminentemente bíblico. Se a gente pegar os principais pontos da reforma, em qualquer texto da Escritura, ou pelo menos nos grandes trechos da Escritura, nós vamos encontrar. Nós não precisamos forçar o livro bíblico para provar a reforma. O que nós precisamos é ver assim, de onde eles tiraram isso? E eles tiraram isso de muitos lugares das Escrituras. Né? Nós só vamos ver em Apocalipse porque nós já estamos estudando Apocalipse. Como a gente já chegou até aqui, vamos tentar associar essas duas coisas. Não obstante os efeitos duradouros da reforma nas várias áreas do conhecimento e do viver social humano, foi com certeza uma mudança no conceito da religiosidade cristã que os efeitos da reforma são mais sentidos por nós. Ou seja, a reforma, ela não propôs uma nova religião. A reforma propôs um modo de ser cristão. Ela olhou para o modo de ser cristão daquela época e disse: olha, nós não concordamos com este modo de ser cristão. Por isso que é reforma. Boa, Sérgio, boa palavra. Ela não propôs nada novo. Ela propôs um modo de ser cristão diferente. Ela é só mais um modelo de comunidade cristã que nós assumimos como reformados. E hoje a gente vai ver alguns desses princípios, desse modelo de vida, tentando fazer esse link, esse cruzamento. Reforma, Calvino e Bíblia, lá em Apocalipse. Um hino. Lutero, para quem não sabe, era um compositor, ele era músico. Aliás, quando jovem, ele ganhava vida com música, não sei se vocês sabem. Sabia, Jean? Então, Lutero, ele e seus amigos ganhavam dinheiro assim. Por exemplo, no Natal eles iam de casa em casa cantando alguns hinos. E assim eles ganhavam dinheiro. Isso quando jovem, estudante. Lutero é compositor. Excelentes e bonitos hinos a Reforma produziu. Aliás, a Reforma produziu hinários também. Calvino, por exemplo, ele pagou... Como é que é o nome do autor? Eu não sou especialista em música, mas Calvino, eu estou tentando lembrar o nome do cidadão. Ele contratou um cidadão para metrificar os salmos. Na igreja de Genebra cantava-se os salmos. Esses salmos estão na Bíblia, todos eles metrificados. Cantava o que estava lá, era colocado uma música, uma melodia, uma harmonia para aquilo, e eles cantavam a métrica dos salmos. Se o Naum estivesse aqui, ia me ajudar. Ele conhece de perto esses detalhes. Naum é o irmão nosso que é músico, mora em Minas agora. Então a Reforma produziu hinários, e Lutero tem alguns hinos muito bonitos. Um dos que eu mais aprecio é o De Profundis, que é o Salmo 134. Das profundezas clamo a Deus, tu has de ouvir o meu grito. E ele fala assim que se Deus olhar para os nossos pecados sem a graça, quem de nós pode sobreviver? É um hino muito bonito, um hino lindo. Já cantei aqui, já pedi para o Américo ensaiar e cantar, já cantamos esse hino aqui na igreja. Mas ele não está no nosso hinário, é um hino um pouco difícil. Mas no nosso hinário nós temos um hino do Lutero, que é o Castelo Forte.
ficou conhecido como a marcha, né, da Reforma. Alguns chamam ela de a Marselhesa da Reforma, já que fazendo referência lá ao hino dos franceses, né? Vamos cantar o 155. A Natália vai tocar para nós. Tem hinários aí, gente? Não tem o hinário. Aqui tem. Eu canto. 155. Está no telão. Está no telão? Oh, obrigado. Se precisarem, ó, se não estiverem vendo lá. Vamos ficar em pé para cantar? 155. Pai, desperta-nos para um modelo de vida que honre o Teu nome. Desperta-nos, ó Deus, como despertaste Teus servos do passado. Desperta-nos na herança que temos, ó Deus, recebido deles, de um modelo de vida centrado em Cristo, que vive para a Tua glória, Senhor. Pai, abre o nosso coração esta noite para meditar nas Tuas palavras, para meditar na vida e na obra daqueles que se propuseram, Deus, a olhar para a Tua palavra como a única regra de fé e prática. Conceda-nos entendimento, despertamento, ajuda-nos neste momento de estudo da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Natália, no final a gente canta o último, tá bom?
Irmãos, eu trouxe aqui alguns livros só para vocês conhecerem. Calvino tem uma obra muito extensa. E por que eu estou falando de Calvino? Se o grande... quem colocou em 31 de outubro lá as teses foi Lutero, por que eu vou falar de Calvino? Porque, na verdade, a doutrina da reforma, ela foi sendo elaborada. Lutero é um grande teólogo, assim como Philippe Melanchthon. Lembrei o nome do cidadão, da música. Só lembrei o sobrenome, é Goldmel. Depois pesquisa aí, Goldmel e os Salmos de Genebra. Tá? Para não esquecer, né? Senão daqui a pouco eu esqueço ele de novo. Mas por que Calvino? Porque Calvino foi considerado o grande sistematizador da reforma. Ele foi aquele homem usado por Deus para colocar no papel o que a reforma pensou. Principalmente ele, lógico, nós temos grande Philippe Melanchthon, responsável pela sistematização luterana, porque a reforma então teve as divisões, os luteranos, os reformados calvinistas, que não eram chamados de calvinistas naquela época. Eles vieram a ser chamados de calvinistas posteriormente. Calvino não admitiria que uma igreja ficasse conhecida como igreja calvinista. Pode ter certeza disso. Né? Então, esses desdobramentos teológicos, foi Calvino que mais se colocou, olha, eu vou escrever sobre a reforma. Calvino sabia o seguinte, que ele tinha um chamado para ser uma escola, um estudioso. Mas aí ele entendeu que o chamado pessoal dele na obra era para ser um pastor de almas. Então Calvino, antes de ser um grande teólogo, antes de ser um grande pensador, Calvino era um grande pastor. Eu selecionei aqui eu trouxe aqui algumas obras, antes de falar um pouco do texto que eu selecionei. A grande obra que Calvino escreveu é essa daqui, Os Institutas da Religião Cristã. Essa aqui é uma edição, a primeira edição feita no Brasil. Existem novas edições. Essa aqui era uma edição que tradução era meio truncada, né? Depois eu passo aí para vocês darem uma olhada. Ela foi traduzida por um pastor presbiteriano, Valdir Carvalho Luz, um erudito, um professor de grego excepcional. Contudo, o professor Valdir Carvalho Luz tem alguns que dizem o seguinte, que ele ajudou a não popularizar Calvino, porque era uma escrita tão difícil de ler, tão difícil de entender, que as pessoas começaram a desistir. Eu mesmo comprei essa daqui num sebo, alguns anos depois, mas no seminário tive que ler essas daqui. E vou falar para vocês, é difícil mesmo. Hoje nós já temos novas edições das Institutas, uma linguagem mais nossa, né? Não é uma linguagem comum, coloquial, mas uma linguagem mais nossa, né? Mais fácil de entender. Inclusive temos edições já pela USP e edição das Institutas, me parece também pela Unesp. Grandes universidades agora começam a despertar para o pensamento calvinista. Calvino é um ilustre desconhecido no Brasil. No Brasil, nem os protestantes, que se dizem herdeiros da reforma, que são os presbiterianos e alguns batistas, não sabem nada de Calvino. Sabem um pouco da história pessoal, mas os escritos poucos leem. Talvez porque Calvino ganhou aquela fama de ser um grande teólogo, e a gente tem medo dos teólogos deles escreverem complicado. Mas você tem que lembrar que Calvino era um grande pastor de almas. Calvino se preocupava fundamentalmente com a igreja. Só para você ter uma ideia, eu tenho aqui em espanhol. Deixa eu ver se eu trouxe. Eu trouxe aqui em espanhol. Um catecismo que ele escreveu para crianças. Eu só tenho em espanhol, não sei se tem em português. Escreveu para crianças. Para orientação. Só que quando você lê o catecismo de crianças, você fala assim, nossa, que crianças bem espertas eles tinham lá, né? Eram muito bem instruídas as crianças, tá? Outra coisa sobre Calvino. Muita gente acha que a grande doutrina que Calvino escreveu foi a predestinação. Não é. Ele falou sobre a predestinação, foi um sistematizador desse conceito. Embora, na verdade, ele pegou isso lá de Agostinho, né? Que eu lembro do livrinho que eu dei lá pro seu filho, né? Pegou lá de Agostinho o conceito. Mas ele elaborou em cima. Mas a grande doutrina que Calvino trabalhou, o grande tema de Calvino não foi a predestinação. O grande tema de Calvino foi a piedade. E entre os grandes temas, por exemplo, nas Institutas, no livro de número 3,
que deve ser esse gordinho aqui, ó, livro de número 3, os maiores capítulos, ou o maior capítulo, é o capítulo sobre a oração, o livro de ouro da oração. Calvino escreveu demais sobre a oração. Aqui então eles pegaram, recortaram dali a parte da oração e fizeram esse livrinho chamado Livro de Ouro da Oração. Esse livro é excelente. Permitam-me só ler uma frase. Cadê? Ao orarmos, portanto, somos obrigados a penetrar naquelas riquezas que estão entesouradas para nós e que estão junto do nosso Pai Celestial. Pois há um tipo de comunicação entre Deus e os homens, pela qual estes, os homens, adentram ao santuário celestial e diante dele apelam para que se lembre de suas promessas, para que quando a necessidade requerer, eles possam aprender através da experiência que não era em vão aquilo em que eles acreditavam, apenas com base na autoridade de sua palavra. O que ele está dizendo? Que na oração nós vamos tão diante de Deus, na presença de Deus, que quando Ele nos responde, nós vamos lembrar que o que nós criamos era verdade. Nós criamos só baseado na autoridade da palavra, mas depois a gente adquire experiência com Deus. Eu gosto demais desse livro da oração, gosto muito dele. Calvino era, portanto, um homem que trabalhava como um dos seus grandes temas, a piedade cristã, a vida cristã. Né? Um outro livro que eu gosto muito, A Verdadeira Vida Cristã, fala sobre o que é realmente a vida cristã. Você tem uma ideia como eu leio ele de vez em quando, sempre tem um risco novo nele. Né? Aqui ele, por exemplo, fala sobre como usar adequadamente os recursos financeiros. Como que um homem deve tratar o seu semelhante. Calvino tem um conceito que me marca, o conceito dele de auxílio à pobreza. Ele diz, por exemplo, se nós virmos um mendigo lançado na sarjeta, jogado, qual o motivo que teríamos nós para poder ajudá-lo? E ele coloca como supremo motivo é que aquele homem na sarjeta tem a imagem e semelhança de Deus. Qualquer ser humano merece e precisa ser ajudado, para que a imagem e semelhança de Deus não seja degradada nos homens. Quando a gente vê a pornografia, esse jeito ruim de usar o corpo, a gente fica pensando que a igreja tem um papel de orientadora, porque a promiscuidade, ela diminui o homem. Então, esse conceito de Calvino é maravilhoso sobre ação social. Né? Muito bom esse livro, A Verdadeira Vida Cristã. E esse aqui, as Beatitudes. As Beatitudes são os comentários de Calvino, aquelas bem-aventuranças do Sermão do Monte. Aqui Calvino fala sobre o Sermão do Monte, mas só aquela parte, as bem-aventuranças. Calvino escreveu comentários de todos os livros da Bíblia, exceto o Apocalipse. E ele praticamente ia versículo por versículo. Eu separei um comentário, não trouxe de Romanos, mas não trouxe. Aqui na igreja nós temos alguns poucos comentários lá na biblioteca de Calvino. Mas eles são tão fáceis de ler, porque ele parece estar escrevendo para a igreja. E era mesmo, era com os comentários que ele pregava os seus sermões. Era como se ele tivesse sentado ao púlpito falando com a igreja e ele escrevendo os comentários. São livros preciosos. Calvino tem então essa vasta obra, todos os comentários da Bíblia, exceto o Apocalipse, cartas. Aqui eu ganhei do Fábio um livro de presente, celebrando os 500 anos do nascimento de Calvino. Obrigado, viu, Fábio? Com dedicatório e tudo. Isso aqui eu não impresso, tá? E aqui com várias cartas de Calvino para reis, para líderes da igreja, para jovens conhecidos. Calvino escreve para líderes importantes como Thomas Cranmer, como o rei Francisco I. Ele era um homem que espalhava essa mensagem, ele não tinha medo, mandava mesmo a carta.
Inclusive a dedicatória das Institutas é ao rei Francisco I. A piedade calvinista é um dos pontos mais importantes da teologia calvinista. Calvino escreveu muito sobre a piedade. Então eu queria só ler para você a dedicatória que ele fez ao rei Francisco, está no livro das Institutas, do livro 1. Ele escreveu toda aquela obra e ele diz assim: carta ao rei Francisco, muito poderoso monarca, cristianíssimo rei dos franceses, seu príncipe, João Calvino roga paz e salvação em Cristo. Quando inicialmente lancei mão da pena para escrever esta obra, meu principal objetivo, ó muito preclaro rei, era o de escrever algo que depois pudesse ser apresentado diante da tua majestade. Meu objetivo era o de apenas ensinar certos rudimentos em função dos quais fossem instruídos na verdadeira piedade todos quantos são tocados por algum zelo da religião. O modelo vivencial de Calvino, em muitos aspectos, era um dos aspectos mais importantes da sua teologia. Por exemplo, ele vai falar o seguinte: é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo, sem que antes tenha contemplado a face de Deus a partir da visão dele, venha contemplar-se a si mesmo. Calvino entendia que a melhor maneira do homem entender a sua própria vida era entender Deus. Teologia no calvinismo não é apenas um estudo de Deus. É um conhecimento de Deus para conhecer o homem, descobrir um modo de vida que agrade a Deus. Quando Deus escreve a Escritura, Deus não escreve a Escritura como um livro de informações sobre Ele, mas como um livro para nos ensinar a viver para Ele. E esse era o pensamento calvinista. Calvino entendia que a Escritura era assim, que teologia sem vida prática não tinha sentido. Aliás, para Calvino não teria teologia sem vida prática. Então, irmãos, esse modelo vivencial é muito importante. A piedade tem um valor preponderante na maneira cristã calvinista de viver. Então, voltando aqui àquilo que eu já disse. A questão da reforma não é que a reforma protestante, ela cria uma nova religião. Ela cria, na verdade, ela não concorda com o modo cristão de viver de sua época, estabelece um novo padrão. É a busca de um padrão baseado somente nas Escrituras. Essa é a grande diferença. Por isso, um dos lemas da reforma foi o sola Scriptura. Só a Bíblia. A nossa regra de fé e de vida, ou de fé e prática. Tá? Então, irmãos, eu falei bastante de Calvino. Né? Não vou dar aula sobre Calvino. Nós vamos falar sobre o Apocalipse. Vamos tentar ver esse modo de vida calvinista em Apocalipse. O escritor Joel Bick, esse livrinho aqui, Vencendo o Mundo, ele fala sobre piedade. E aqui ele vai mais ou menos descrever a piedade calvinista. Ele, além de estudioso dos puritanos, é estudioso do calvinismo. E ele coloca alguns pilares, porque na verdade eu acredito que existam outros pontos importantes, eu mesmo tenho alguns outros que eu poderia acrescentar. Mas alguns pilares importantes para você entender a piedade calvinista. E nós vamos seguir o roteirinho dele, tá bom? Nós vamos seguir o roteirinho dele. Ele coloca 4 pilares importantes para a piedade calvinista. O primeiro pilar importante que ele coloca para a piedade calvinista era a vida para a glória de Deus. Vida para a glória de Deus. Eu trouxe aqui. Soli Deo glória. Já ouviram falar assim? Já ouviram essa frase, né? São esses aqui, Renato, os novos? Coloquei um novo. Tem na caixinha também. Mas esses aqui são novos, né? Primeiro ponto. Vida para a glória de Deus. Isso é um pilar da piedade calvinista, da piedade reformada. Que tudo que a gente faz, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nosso objetivo de vida é viver para a glória de Deus. Nós insistimos e devemos insistir. Era assim que os reformados entendiam. Que cada aspecto da nossa vida, não importa o quão particular ele pareça,
o quão pessoal seja, tem que ser para a glória de Deus. O lavar a calçada, o cuidar dos animais de uma fazenda, o trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, o vir à igreja, o tratar o próximo, o criar filhos, o vestir, o pensar, todas estas coisas elas têm de se concentrar na glória de Deus. É o grande lema chamado Soli Deo Gloria. Para Calvino, a vida humana era a vida na presença de Deus. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós podemos apreciar que a glória de Deus está no centro das ações de Apocalipse. E nós vamos pegar alguns exemplos. Alguém abre aí em João, capítulo de número 1, verso... João não, Apocalipse, eu pus João aqui, mas é Apocalipse 1, 12 até o 18. Se você for notar o livro de Apocalipse, todas as coisas acontecem para a glória de Deus. E há duas maneiras da gente perceber isso. A primeira delas, quando eu falo de Deus, lembre-se, Deus é seu Cristo, tá? Que é Ele que está no trono. Você vai perceber o seguinte, de duas maneiras. Primeiro, toda a multidão dos céus sempre exaltam a glória de Deus. E quando Cristo é descrito, sempre é descrito na sua glória. O livro de Apocalipse é um livro então que faz João, que vai escrever para as igrejas, dizer para eles assim: olha, Deus está sendo glorificado nos céus, mesmo quando vocês na terra estão passando os apertos que estão passando. Alguém lê para a gente aí o texto que eu falei? Apocalipse 1, 12 a 18. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Cada um quer ler um versículo, melhor ainda, Eldo, obrigado. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Até 18. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todos sempre e tenho a chave da morte e do inferno. Meus irmãos, a visão de Deus glorioso é algo que marcava a vida dos reformados, é algo que tem que marcar a nossa piedade calvinista. Para nós, o que move a vida é a percepção do Deus glorioso a quem nós servimos. Infelizmente, nós temos nos tornado crentes imaturos, incapazes de enxergar o Deus a quem servimos. Lemos nas Escrituras passagens como essa que denotam Cristo na sua glória, e parece que a gente está lendo um texto do jornal diário de algum lugar. Nós estamos falando de Deus. Os discípulos exclamaram assim: e vimos a sua glória. E o próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo de número 17, fala: para que vejam a minha glória. Como é importante essa visão que os antigos chamavam de visão beatífica. Aquela ideia de ver Deus, de perceber, de ter senso, não com os olhos aqui, gente, os olhos da fé. Nós precisamos cair, vamos usar uma linguagem que Calvino usaria se ele vivesse no nosso tempo, precisa cair a nossa ficha, gente. Nós vivemos para Deus, o glorioso Senhor de toda a terra. O livro de Apocalipse, quando a gente tenta entender, os reformados baseavam-se em Apocalipse, baseavam na Bíblia toda. Mas se a gente fosse pegar esse ponto doutrinário, esse pilar da piedade cristã, o que movia a vida calvinista? A vida reformada calvinista é movida pela glória de Deus. Tudo para a glória do Senhor. Só lhe deu glória.
Porque ele é glorioso. No livro de Apocalipse você pode ver isso também em outra forma. Eu separei alguns textos, não vamos ler todos, tá? Mas sabe, naqueles vários cânticos que são entoados em Apocalipse, não tem vários cânticos em Apocalipse? De repente João fala, vi uma multidão, e eles estavam entoando um cântico. Então todos aqueles cânticos de alguma maneira exaltam a glória de Deus. Vamos pegar aqui um exemplo. Apocalipse 4, verso 8 a 11. Tem outros, não vamos ler todos não, senão a gente vai demorar nas leituras. Depois você pode ir pegando isso aí, né, em sua casa. Elbo, lê pra gente esse. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Digno és, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, irmãos, notem, se você perceber bem e depois puder ler os outros cânticos, todas as ações do livro, a abertura dos selos, o tocar das trombetas, os flagelos, quando elas trazem seu resultado diante do trono, há louvor e glória, porque todas as coisas acontecem para a glória de Deus. E às vezes antes de alguma coisa acontecer, eles também dão glória, porque sabem que Deus será glorificado nas coisas que acontecerão. Então esses cânticos, eles mostram assim um Deus glorioso. O livro de Apocalipse, como vocês já viram comigo, foi escrito justamente para essa finalidade: fazer a igreja perseverar, fazer a igreja criar mecanismos para continuar. A visão da glória de Deus é um deles. Se você não tem uma visão da glória de Deus, sua fé, você confunde fé com ambiente social, você confunde fé com regras. A fé tem suas regras? Tem. A lei é de mandamentos. Mas é para a glória de Deus que nós vivemos. Não é a busca da autossatisfação, da autorrealização. Eu li uma frase hoje, eu li uma frase do Ronaldo Lidório, que nós deveríamos buscar, a igreja de hoje deveria desglorificar a si mesma para glorificar somente a Deus. Há crentes que buscam demais sua própria glória, querem o destaque, não só na igreja, investem tudo na sua autobiografia, na sua reputação. Mas não existe reputação, verdadeira reputação de homem verdadeiramente piedoso, sem que o desejo da glória de Deus esteja presente. Às vezes a glória de Deus é Paulo morrer na prisão ou decapitado. Às vezes a glória de Deus é Pedro crucificado. Você quer ver? Abra aí João, último capítulo lá de João. Alguém lê para a gente aí o capítulo 21, o verso de número 18 e 19. Para a pessoa aí, por favor, lê para a gente. Na verdade te digo que, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo
e andavas por onde querias. Espera só um minutinho. Aí Jesus Cristo encontra-se com Pedro. Lembra aquele momento que Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. João 21, agora, qual é o verso que você está agora? 18. Aí Jesus fala assim, aí Jesus vai dizer assim, em verdade eu te digo, Pedro, que quando você era mais moço, você fazia o que você queria. Continua. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde tu não queres. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue. Então Jesus fala, Pedro, você não vai morrer do jeito que você está planejando, tá? Mas a sua morte, Pedro, vai glorificar a mim. Isso é motivo para você fazer o quê? Seguir. Nós temos que ter percepção da glória de Deus. A piedade reformada, a vida cristã reformada, precisa disso. Isso é pilar da nossa existência. Em algumas outras correntes, não vamos fazer críticas, vamos só abordar. É a bênção, é Deus dá bênção. Então eu sou cristão porque eu preciso ser abençoado. Isso é um pilar motivador. Em outros é o medo. Eu preciso batizar na igreja porque senão morro sem a salvação. E para nós, a glória de Deus. Tudo bem? Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, fique à vontade, tá? Há uma outra maneira do livro de Apocalipse ela falar da glória de Deus. Por exemplo, no capítulo de número 19, fala da 19, do 11 ao 16, e do 20, 11 a 15, fala da vitória do Senhor. Ela é uma vitória gloriosa. Não vamos ler, acho que já colocamos o tema, né? Mas ali, por exemplo, está dizendo assim, com que força, com que glória o Senhor vai vencer os nossos inimigos. Tanto é que no 20 é o próprio juízo final, o trono branco, todos os homens diante dele. Então a glória do Senhor está descrita até nos seus julgamentos contra os maus, contra os inimigos. Vai ver a descrição no capítulo 19 lá, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele sai vencendo para vencer. Então a glória do Cristo vivo é descrita no livro de Apocalipse. E para finalizar, o capítulo 21 e 22, que são capítulos apoteóticos. É o final apoteótico da história e do livro de Apocalipse. Quando ele conta assim da glória final de tudo. Depois você vai ver então a descrição daquele lugar, você vai falar, que lugar glorioso. Vamos pegar só um trechinho aí, só para a gente saborear um pouco. Alguém abre aí, por exemplo, Apocalipse 21. 21, por exemplo, versos 9 a 11. Apocalipse 21, 9 a 11. Um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse. 21, é isso mesmo? 21. Ah, é isso mesmo, você está certo. É no 9, né, que você está lendo? É o 9. Está certo. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Isso. Ela resplandecia com a glória de Deus e seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Aí começa a descrever essa cidade. Essa cidade, ela descia do céu da parte de Deus. Ela até diz aqui na minha tradução, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa. Aí vem descrevendo a muralha, vem descrevendo o tamanho da cidade, as portas como a glória da eternidade, a glória do lugar onde a gente vai ficar com Cristo, não do lugar em si, mas é a glória nossa com Cristo. Então, irmãos, para a piedade calvinista, o modelo de vida piedoso calvinista, a verdadeira piedade não pode viver dissociada da glória de Deus. O crente tem que acordar toda manhã
Eu falo crente calvinista porque é o nosso modo de enxergar. Lembra que eu disse? Isso é apenas um modo cristão de vida. Nós não estamos dizendo que os outros não estão certos. A gente nem quer dizer isso. A gente só quer dizer que o que nos move a ser cristãos é a glória do Senhor. Então, o cristão calvinista, o reformado, piedoso, tem que acordar pela manhã e lembrar que é para um Deus glorioso que ele vai viver aquele dia. Aconteça o que acontecer, que a glória de Deus se manifeste através da vida dele. Que a vida dele, quer os seus sucessos, quer os seus fracassos, manifeste a glória de Deus. E nós podemos manifestar a glória de Deus até nos nossos fracassos, na medida em que o nosso coração se acalma, nosso coração sabe receber a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Assim, irmãos, esse é um pilar. Calvino entendia que sem essa piedade, eu e você não podemos viver para Deus de um modo digno. Isso deveria mover a nossa vida. Então, podemos identificar a glória de Deus, a busca da glória de Deus, como um ideal cristão. E isso é de fato bíblico mesmo. Em muitos locais você vai ver isso na Bíblia. O mais famoso, mais conhecido de vocês é 1 Coríntios 10. É 30 ou 31, Ela? Abra aí e vê. 1 Coríntios 10, 31. Lê pra gente. Ou fale de cor. Quem souber. Quem não sabe esse versículo, anota aí a passagem. E tem esse versículo na sua mente. Quem achar pode ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Será que o apóstolo Paulo tinha piedade calvinista? Não, né? Ele era antes de Calvino, né? Um outro pilar, a união com Cristo. Calvino entendia, e nós compreendemos assim também, que não é possível viver para a glória, que essa visão da glória de Deus, essa percepção da glória de Deus, ela não existe se nós não estamos unidos a Cristo. Não basta ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que qualquer pessoa pode ler. Você pode ler 10 vezes a Bíblia toda e não perceber a glória de Deus. Não ter vislumbre, ela não penetrar em você. Nós podemos ter um estudioso que estuda a Bíblia como um documento antigo. Há muitos assim. E eles não conseguem perceber a glória de Deus. Calvino entendia que essa visão da glória de Deus, essa chamada visão beatífica, ela existia no contexto da comunhão verdadeira com Cristo. Nós temos comunhão com Cristo de duas formas inseparáveis. A primeira é a justificação. Cristo morre na cruz em nosso lugar, e Ele, com a sua morte na cruz, Ele nos une a Deus e a Ele mesmo. A segunda é a santificação, por meio da qual nós morremos para o mundo, a fim de nos unirmos e nos parecermos mais com Cristo Jesus. Calvino usou um termo que ficou conhecido como a união mística da igreja e Cristo. É aquilo que Paulo vai chamar de um grande mistério na carta aos Efésios. Abra aí Efésios capítulo 4. Sim, Efésios capítulo 5. Verso de número 31 e 32. Outra pessoa que ainda não leu, sim, a gente vai dando oportunidade a todos. É 5? 5, 31 e 31 e 32. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Agora espera um pouquinho. Vamos explicar, né? Paulo vem descrevendo
né, vem descrevendo a unidade da igreja com Cristo. Ele fala: Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Ele vai fazendo uma analogia entre o casamento marido e mulher, com Cristo e a igreja. Então o marido tem que amar a igreja como Cristo amou. O marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? E a mulher tem que ser submissa ao marido, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo. E assim ele vem falando. Aí ele vai fechar dizendo: por isso deixa o homem e se une, se torna um só com a sua mulher. Mas olha como é que ele termina a frase no versículo seguinte: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então Paulo fala assim: essa unidade entre Cristo e a igreja é coisa grandiosa, é uma revelação grandiosa. Calvino chamava essa unidade entre o corpo e a cabeça, que é Cristo, a igreja e Cristo, a união mística. Nós estamos unidos a Cristo. Nós somos de Cristo e Ele é nosso. Nós vamos cada vez mais nos aproximando e vivendo para Ele, porque Ele deu tudo para nós. E lá em Apocalipse, essa unidade de Cristo e a igreja, ela é muito visível. Nós já até trabalhamos com ela aqui nos estudos que fizemos. Mas vamos pegar um pouquinho. Por exemplo, abra lá em... Por exemplo, naquelas frases lá das cartas, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Não tem aquelas frases assim, por exemplo, lá no capítulo 2, 12, conheço as tuas obras. Ou então lá no capítulo 2, 9, conheço a tua tribulação. Ou no capítulo 2, 13, conheço o lugar em que habitas. Cristo chega para a igreja e fala assim: você não está longe de mim. Eu sei onde você está, como você está. Eu acho muito bonito o que diz o capítulo 2, verso 1. Alguém lê aí para a gente. 2, 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que Até aí já está bom. Era mais um mesmo. O que eu queria ver com vocês? Ele está no meio da igreja. Aqui não fala da igreja, mas se você ler um versículo antes do final do capítulo 1, ele vai falar: olha, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ele anda no meio dos 7 candeeiros. No livro de Apocalipse, Cristo e a igreja estão muito unidos. Muito unidos. Tudo que ele faz, tudo que o Cordeiro faz, as lutas, ele vence por quem? Pela igreja. Ele sai vencendo para vencer em favor dos seus. Ele e a igreja estão intimamente ligados. Eu acho que essa percepção da nossa unidade com Cristo, de fato, deve mover a nossa vida. É saber que, esteja você onde estiver, você e Cristo são inseparáveis. Passe você pelo que passar, você e Cristo são inseparáveis. Cristo mesmo disse assim: aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e de modo nenhum lançarei fora. Irmão, nós calvinistas, nós nos fiamos nisso. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos na nossa unidade com Cristo. A nossa piedade não é resultado da nossa capacidade de entender coisas, mas é de que estamos com Cristo, Ele nos guarda. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Calvino, olha como Calvino entendia isso. Cristo, isso aqui está no livro 2 das Institutas. Eu rearranjei a tradução para a gente tentar entender. Cristo está sentado nas alturas, para que dali, em relação a nós, seja enviado o seu poder à nossa vida e nos vivifique, para que nos santifique com o seu Espírito, para que inunde a sua igreja com suas graças variadas, para que com sua proteção
a conserve segura contra todos os detrimentos deste mundo, para que pela força da sua mão contenha os enfurecidos inimigos de sua cruz e da nossa salvação. Enfim, para que detenha todo o poder no céu e na terra, até que tenha derrotado aos seus pés todos os seus inimigos, que são também nossos, e tenha completado a edificação da sua igreja. Calvino entendia que Cristo estava sentado lá para cuidar de nós, para trabalhar a nosso favor, para edificar a sua igreja. Cristo está ligado a nós. Ele trabalha por nós. Não tem um povo que deve ser mais... Não existe um povo como nós, povo, que tem um Deus que trabalha por ele. Como é que Isaías diz? Isaías fala que não há Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa é a nossa piedade. Cristo está cuidando de tudo para que nós cheguemos lá sãos. Melhor, vou mudar. Cristo está trabalhando para que nós cheguemos lá salvos e sãos. Salvos e sãos. Eu fiz uma frase aqui, desculpa, eu gostei tanto dela que eu quero ler para vocês. Bom, eu só quero concluir que se você olhar bem, Apocalipse sempre trará essa mensagem da unidade de Cristo. Quer Ele lutando por nós, quer nós sofrendo por causa do nome dEle, porque somos seus discípulos. Tem vários textos que dizem, olha, porque nós somos seus discípulos, nós sofremos, porque somos perseguidos. Mas Ele luta por nós. Mas lá no capítulo 21, que tudo desemboca no capítulo 21, não tem unidade maior que aquela, não é? Noiva e noivo se encontram. Depois você dá uma lida lá no Apocalipse 21. Então, para Calvino, essa unidade com Cristo movia a fé. Nos fazia enxergar a glória de Deus, porque Ele nos justificava e nós nos santificávamos. E a minha ideia é justamente falar dessas duas etapas. A primeira é a justificação, que é a obra de Jesus na cruz. Ali Ele alcança a graça de prover para Deus o sacrifício que nos habilita o perdão e a comunhão. A outra é a santificação, que é a obra que aponta para o fato de que nós nos dispomos a viver para Ele, para o seu inteiro agrado. A minha frase é essa aqui. Na justificação, Cristo oferece a si mesmo por amor a nós. E na santificação, nós nos oferecemos a Ele por amor. Então isso move a nossa vida. Nós estamos unidos com Ele. Imagina, Michele, no dia do seu casamento. Imagina. Um noivo, um rapaz bonito, chique, elegante, preparado aqui, esperando você. Terno impecável. Fraque, melhor? O que você gosta mais? Terno ou fraque? Não sei o O que você gosta mais, Jânia, para falar para ela? Terno bonito, os padrinhos todos bem arrumados. E você entra na igreja, noiva, de calça jeans. Não dá certo. Sua mãe até olhou tudo. Não dá certo. Michele, vai para casa, vai pôr outra roupa. A nossa unidade com Cristo e a glória do nosso Cristo se somam para a nossa vida não continuar a mesma. Vocês entendem isso? Como é que eu posso estar unido com este Cristo, mantendo em meu coração pensamentos tão ruins, palavras tão distantes da glória dele, da santidade dele, sentimentos tão baixos às vezes? Convém entender que se você está unido com Cristo, você sabe que não pode ser assim. Outro aspecto da piedade cristã, eu estou sem relógio, gente, me ajuda aí, que horas são? 9h20. 9h20. Outro aspecto é a oração. A oração, ela é fundamental para
para um modelo de vida pessoal, de entrega, de busca, de piedade cristã. Sem a oração, você não pode se achegar a Deus. Sem a oração e a palavra. A oração e a palavra, elas são um binômio. Eu, na verdade, ia falar isso aqui num outro contexto. Oração e a palavra. Eles são um binômio fundamental para a piedade cristã. Calvino chamava a palavra de a escola do Espírito Santo. Nesse livreto aqui, ele fala da oração como respirar da alma. Sem essas duas coisas conjugadas, nós não podemos seguir em frente na vida cristã. Não há como fazer com que você seja um verdadeiro e piedoso crente sem esses elementos. Os homens piedosos não são muitos. No movimento reformado antigo, era muito comum os crentes terem seus horários de oração, seus horários de leitura da palavra. Se você olha para o movimento dos puritanos, você se envergonha de ver como eles valorizavam essas coisas. Havia crentes que não saíam de casa sem orar e sem ler a sua Bíblia. Famílias não passavam o dia sem essas coisas. Hoje nós somos capazes de passar dias sem uma profunda oração. Gente, quando eu falo oração aqui, eu não estou falando aquela frase que você fala na hora do almoço: obrigado, Senhor, pelo alimento. Porque, com todo o respeito que esse gesto tem que ter, quando eu falo de oração, eu falo do derramar do coração. Tempo com Deus, tempo para abrir, expor a alma, gemer, se for necessário. Lutero disse que entre as frases famosas de Lutero, tem uma que diz que ele chega para os seus amigos ali, ele diz assim: eu tenho muita coisa para fazer hoje, tem coisas muito importantes para resolver hoje, então eu vou orar 1 hora a mais. E ele orava 3 horas por dia. Como esse é mais comum, nós vamos perceber a oração também. Se você olhar a oração lá no livro de Apocalipse, você perceberá que a oração está presente, ela é valorizada. Só para você ter uma ideia, vamos ver aqui. A oração, abre o capítulo de número 5, verso 8. 2 textos, 5, 8 e capítulo 8, versos 3 e 4. Apocalipse. Eu ia falar isso aqui quando falasse a vida pessoal. Eu pulei um tópico, tá? Vai lá, quem achou pode ler. Alguém achou? 5, 8. 5, 8, pode ler. Capítulo 5. Tomou o livro, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Capítulo de número 8, versos 3 e 4. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com orações dos santos. Só para você perceber como as orações são importantes. E como o mandamento, a palavra do Senhor é importante no livro de Apocalipse. Vamos pegar esses trechos da palavra, só abra aí. Como eu saltei aqui, eu demoro um pouquinho para localizar, mas localizo para vocês. Capítulo de número 12, verso 17. Quem acha? E o dragão virou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo.
Você vê como a palavra, os mandamentos de Deus marcam a nossa vida. Também a mesma coisa você vai encontrar no 14:12, não vamos ler agora, mas no 14:12 você vai ver que essa é a nossa obediência, essa é a nossa perseverança, guardar os mandamentos. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Ela nos fala de Deus. Eu quero voltar um pouquinho atrás, esse é um tópico que eu exploraria depois, que é a vida pessoal. Para Calvino, uma das bases também da vida piedosa é a igreja, a comunhão com a igreja. Calvino não conseguia entender uma vida piedosa verdadeira longe da igreja. Aliás, o Novo Testamento trata isso. Você vai ver o escritor aos Hebreus, dizendo assim, que não abandoneis a vossa congregação, como é o costume de alguns. Você vai ver a ideia de comunhão sempre muito presente. João escreve, a nossa comunhão é com Deus e com seu Cristo. E ele exorta a igreja a andar em comunhão, né? Amar o próximo, amar o irmão e cuidar da família da fé prioritariamente. Então, a igreja está presente no sistema calvinista como a grande agência de fomento da vida piedosa. A gente aprende a ser piedoso na igreja. Como disse o pregador de domingo, aliás, muito piedoso o pregador de domingo agora, ele falou que ele aprendeu com exemplos da igreja dele. Aquela senhora que eu já esqueci o nome, esqueci na hora, esqueci agora de novo, né? Silvana, né? Ele aprendeu com a vida da dona Silvana, com o gesto dela. Se ele não vivesse na igreja, não teria esse exemplo. Então a gente aprende uns com os outros. A igreja não é só uma escola em que alguém vem dar uma aula, a gente vai para casa, como na faculdade, a gente não precisa nem conhecer os colegas. A gente aprende vivendo. Calvino não conseguia ver verdadeira piedade longe da comunhão da igreja. E o livro de Apocalipse, ele trabalha com isso. Por exemplo, o livro foi escrito para quem? Para 7 igrejas de Ásia. Eram as igrejas que tinham que ser exortadas a continuar firmes. Ele está sempre perto, ele sempre trata a igreja ali como grupo, comunhão. Por exemplo, ele chama ela de cidade querida, 19:9. No ápice do livro, que desce do céu, não são crentes individuais. Quem que desce do céu? Uma cidade. O que é uma cidade? É uma coletividade humana. Você vai ler ali em Apocalipse 21, que ele habitará com eles, eles serão povos de Deus. Então você vê que o contexto da igreja é muito importante em Apocalipse. A igreja resistia junto. A igreja está sendo perseguida. A igreja vai passar por tribulação. Mas eu conheço a igreja. Se ela for fiel até o fim, olha, vocês resistem, eu conheço as obras de vocês, mas olha, volta ao primeiro amor. Então, a piedade calvinista, deixa eu apagar aqui para ficar na ordem certa. A piedade reformada, ela trabalha com a ideia de comunhão na igreja. A igreja exerce um papel fundamental. Não a igreja como instituição, não a igreja como força coletiva de trabalho só, mas como unidade entre nós. Igreja não só numérica. Lógico, você pode ter uma igreja de 50 mil membros. Tem uma igreja em Singapura que tem 90 mil. Mas você sabe, ali tem mais de uma igreja com o mesmo nome. Porque é óbvio que é uma igreja chamada igreja em células. Eles trabalham com grupos. É muito comum hoje. Na piedade calvinista são grupos assim, que se reúnem para adoração, que se reúnem para ouvir a palavra, que fortalece a vida piedosa. Se você não comunga, se você não se reúne, você perde. Você não aprende com o exemplo dos outros, não aprende com a exortação dos outros. Tem gente que não gosta de exortação. Se o pastor exortar, eu lembro tão bem, uma pessoa um dia falou para mim, você fala muito do pecado, nós já entramos aqui cheio de problemas.
A gente vem para a igreja para sair daqui aliviado. Aí você fala do pecado, a gente sai pior. Como é que a gente vai enfrentar a vida? Mas tem que ser exortado também, tem que ser corrigido. Então assim, irmãos, ela é muito importante. E para finalizar, como eu já anunciei, a vida pessoal. E eu vou simplificar porque o horário já avançou. Um pilar, a vida pessoal. Cada um de nós tem um compromisso pessoal com Cristo, com a sua glória, um compromisso pessoal com o reino. Nenhum sistema de piedade cristã será digno de Cristo se não conduz o homem a viver pessoalmente na presença de Deus. Na presença de Deus. A igreja não pode viver na presença de Deus por você. Ela pode fazer isso com você, mas não por você. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa ter o seu tempo de oração. Você precisa ter arrependimento pessoal. Apocalipse está cheio de expressões assim: dei tempo para que se arrependesse, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Por outro lado, em Apocalipse, como por exemplo, no verso de número 9, no capítulo 9, versos 20 e 21, ele fala dos que não se arrependeram. Vida pessoal. Aqueles que não se arrependem. Aqueles que se mantêm duros de coração. Cuja vida diante de Deus é mínima. Que diz respeito à obediência. O livro de Apocalipse, nós já lemos texto aqui sobre obediência. Isso é pessoal, irmãos. Ao final, mais uma vez, nós percebemos que a vida pessoal, ela tem um elemento que Apocalipse nos ajuda muito. Que é assim, pessoalmente, você tem que meditar na vida eterna. Você tem que ter pessoalmente uma visão da vida eterna. Vida eterna não pode ser só um ensino da igreja. Vida eterna tem que ser uma coisa que te acompanhe todos os dias. Vamos para Apocalipse 21 e 22, é justamente a glória da vida eterna que está lá, é a apoteose, é o final apoteótico. Pensa bem o que Apocalipse está fazendo. Ele está escrevendo tudo aquilo, está dizendo, olha, você vai passar por isso, por aquilo outro, o Cristo vai vencer, e o que ele vai fazer no final? Vida eterna. Continue o injusto na prática da injustiça, continue o imundo a ser imundo, mas continue o justo a praticar a justiça, e o santo a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Uma visão determinada. Você tem que lembrar que tudo aqui é passageiro. Isso tem que ser pessoal, todos os dias. Então, obrigado, Senhor. Um dia a menos nessa presente existência, um dia mais próximo da vida eterna. Venci mais um dia, minha fé está firme no Senhor, aguarda a tua volta. O resto não é tão importante. Nós podemos ter 1001 diplomas, podemos ter habilidades notórias, podemos ter uma grande reputação, podemos ter muita coisa, mas se vivemos só para essa vida, a Bíblia nos chama de loucos. Somos os mais infelizes de todos os homens. Somos loucos. Que move a vida pessoal com Deus, a piedade cristã, a certeza da vida eterna. Irmãos, eu sei que fica um pouco maçante fazer esse link Calvino, Bíblia e nossa vida pessoal. Mas eu queria mostrar para vocês, assim, pelo menos resumidamente, alguns princípios do que é uma igreja de piedade reformada. O título que eu dei aqui para o estudo, a piedosa vida reformada. Porque no fundo, irmãos, o que vai contar no final não é
o quanto nós fizemos. Mas as motivações internas do nosso amor a Deus. Nós vamos errar, vamos falhar, mas se tivermos com esses pilares em ordem, sempre voltaremos. Há sempre momentos em que nós parecemos loucos mesmo. Fazemos coisas inconsistentes, incoerentes com a nossa fé. Mas se nós nos lembramos da glória de Deus, se a nossa unidade com Cristo está forte, se estamos orando, se estamos perto da palavra, se temos uma visão da eternidade, é muito rápido para nos arrependermos, para tomarmos decisões melhores. Eu peço as orações de vocês, porque lá em casa nós tomamos uma decisão de instruir mais fortemente as nossas filhas na leitura da palavra e na oração. Porque nós estávamos assim, muito acomodados, achando que parece que eles iam naturalmente, aprender e viver, e não vão. Nós já descobrimos que não vão. São muito boas meninas, muito educadas, muito crentes. Mas piedade é algo que a gente tem que levar para dentro de casa como uma dinâmica diária. Senão não vai. É difícil para elas, é difícil para nós. Vamos cantar o último hino? O número é 11, 147. 147. Que no dia da reforma você também possa tomar, quem sabe, algumas decisões nesse sentido. Decisões de ser um crente que vive segundo este modelo reformado. A igreja presbiteriana é perfeita nisso? Já faz isso brilhantemente? Não. Primeiro, como eu estou falando para vocês, Calvino é um desconhecido para nós. Mas já temos alguns passos muito bons. Uma boa teologia já ajuda bem. Agora está faltando essa teologia fazer aquilo que Calvino fazia muito bem. Tornar-se em vida prática dos crentes. Tá bom? Quem sabe a gente, a semana que vem, conversa um pouco sobre como aplicar esses princípios na vida prática. Se estivermos todos aqui, se Cristo não voltar antes, vamos ficar em pé para cantar?
escolheu essa música? Não sabe? Quem é o autor? Tem aí? Autor da música mesmo, não da tradução. João e Steph? Não conheço. Você sabe que aqui, estou perguntando isso, porque tem uma frase aqui que esse hino tinha uma letra antiga. E a frase da terceira estrofe é: da vaidade fiéis servos, ou romanos ou ateus, fazendo a referência à igreja romana, que depois foi mudado porque ficou ofensivo. Da vaidade os fiéis servos, sejam eles católicos romanos ou ateus, né? Colocou todo mundo ali na mesma... Aí foi mudada essa letra, mas na letra antiga era assim. Eu já cantei assim, e eu não sou tão antigo, hein? Vamos orar para encerrar. Pai, ajuda-nos mais uma vez, clamamos que Tua misericórdia nos dê sabedoria, disposição, para vivermos de modo digno do Senhor, nosso Cristo, da salvação que nos foi dada gratuitamente no amado. Ensina-nos a buscar-te com mais alegria na adoração, com mais amor na palavra, com mais perseverança na oração. Ajuda-nos a buscar-te na comunhão com os irmãos. Senhor, ajuda-nos a não negociar valores com este mundo vão. Ponha a eternidade como um valor em nossos olhos, para que vejamos além, Senhor. Que a nossa esperança se fundamente em coisas eternas. Eu te dou graças porque essas coisas todas nos alcançaram, se tornaram nossa herança de fé. Ajuda-nos a passar isso para os nossos filhos. Obrigado pelo que em 1517 aconteceu, mas obrigado por toda a história da tua igreja, desde os profetas. Pela beleza que é a vida daqueles que temem ao Senhor. E ajuda-nos a participar desta grande nuvem de testemunho, deixando também os nossos rastros para os que vierem depois. Te dou graça por esses irmãos aqui reunidos, por aqueles que ouvem pela internet, mas em particular, Pai, te dou graça pela Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Senhor, dá-nos o despertamento que precisamos. Clamamos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Podem sentar. Avisos de atividade. Esse feriado não tem atividade.